Nós temos certeza que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas dizer quando ele nasceu, nós não podemos, porque a Bíblia não registra. E por que a Bíblia não registra? Se fosse tão importante celebrar a data, por que as Escrituras não registrariam ali a data do nascimento de Cristo? Porque, na verdade, queridos, nos tempos bíblicos e ao longo das Escrituras, não se comemorava o nascimento. Não se comemorava, não se faziam festas de aniversário. Alguém vai questionar, mas e os reis magos? Foram lá e deram presentes para Jesus. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Sobre essa questão. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: não tem a ver com dar presentes. Não tem a ver com trocar presentes como se faz modernamente. Nas Escrituras não se comemoravam os nascimentos. Quem comemorava os nascimentos eram os pagãos. As Escrituras, elas mandam, nos ordenam que nós devemos celebrar não o nascimento de Jesus, numa data, mas sim a morte dele, por ocasião da data da Páscoa. Então elas falam que nós devemos celebrar a morte de Jesus. Por quê? Porque a sua morte na cruz, o seu sacrifício, a sua morte e depois posterior ressurreição é que nos trazem o perdão dos pecados, é que nos trazem salvação, é que nos levam à vida eterna. É essa que nós devemos comemorar. As Escrituras são bem claras. Você pode ir lá, Mateus 26, 2, 1 Coríntios 5, 7. Você pode pegar, né, outras passagens bíblicas e você vai ver o mesmo padrão. A palavra de Deus nos manda comemorar a morte de Jesus. Apesar disso, a palavra de Deus nos dá pistas pelas quais nós podemos saber mais ou menos quando Cristo nasceu, quando que Jesus nasceu. Não a data certinha, porque não era para comemorar, né, a data de nascimento, e sim a sua morte. Mas nós temos algumas pistas. Quer ver? A palavra de Deus diz que quando João Batista, aquele que foi o precursor do Senhor Jesus, ele nasceu, ela conta a história do nascimento de João. E o que ela fala? Ela fala que Zacarias, que era um sacerdote e seria pai de João Batista, ele ministrava no templo durante o turno de Abias. Isso quem fala é Lucas, no capítulo 1, versos 5, 8 e 9. O que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Ora, Davi havia dividido e organizado os sacerdotes em 24 turnos. Cada turno durava 15 dias e Abias correspondia ao 8º turno. Os turnos eles começavam no primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano era o mês de Abibe, ou o nome babilônico Nisan. Este mês corresponde para nós ao nosso mês mais ou menos de março, abril. Corresponde por quê? Porque o calendário hebraico é um calendário lunar. O nosso calendário, né, o calendário gregoriano, é um calendário baseado no sol. Então é diferente. E o começo do calendário nas Escrituras, o primeiro mês do ano, que foi a saída do Egito, e também era o mês das primeiras colheitas, era o mês que preparava as primeiras colheitas, o mês em que as espigas estavam amadurecendo, que elas amadureciam nas plantações, por isso Abibe ou espigas.
eram os meses de março, abril. Então, este era o primeiro mês. Então, os turnos eram contados a partir desse mês. O oitavo turno, o turno de Abias, ele correspondia ao mês de Tamuz. De novo aí, pastor Misael, né? Tamuz, né? Inclusive, acabou virando o nome de um mês, né? O mês do calendário judaico, né? Entendendo que virou Tamuz depois que os israelitas ficaram 70 anos na Babilônia. Eles trouxeram muita coisa da Babilônia, né? Contagem do dia de 24 horas. Trouxeram da Babilônia também o nome de alguns meses, né? Por exemplo, Nisan, Tamuz, que eram divindades babilônicas, né? Mas nesse mês, que corresponde mais ou menos ao nosso mês de junho, era o mês que o pai de João Batista, Zacarias, estava ministrando no templo. E a palavra diz que enquanto ele estava lá ministrando, o anjo apareceu a ele e disse que Isabel ficaria grávida, né, e teria um filho, e o nome do filho seria João. Quando ele sai de lá, né, por ter duvidado, ele sai até sem saber falar. Mas diz a palavra de Deus que ele sai do seu turno, dos seus 15 dias, no fim do mês de junho, e a Bíblia diz que em seguida, a sua esposa, Isabel, ela então engravida. Ela fica grávida de João Batista. E isso corresponde mais ou menos ao fim do mês de junho, começo de julho. Por que isso é importante? Porque a Bíblia diz que 6 meses depois que Isabel engravida, Maria fica grávida. Então você veja bem, faça a correspondência. Use aí a sua matemática comigo. 6 meses depois, porque fala que quando Maria, ela então concebe Jesus, ela engravida, né, fica grávida, ela então vai visitar Isabel e era o 6º mês, né, daquela que antes era estéril. Pois bem, se Isabel então concebe, engravida de João Batista no fim de junho, começo de julho, 6 meses depois, você tem mais ou menos dezembro, começo de janeiro. Fim de dezembro, começo de janeiro, que nós podemos entender que foi a concepção de Jesus. Entendendo a gravidez como 9 meses, é só você fazer a conta. Você vai parar mais ou menos lá em setembro. Fim de agosto, setembro, até o comecinho de outubro, que justamente era a época onde não havia ainda chuvas, não havia chuvas fortes e nem era um frio rigoroso. O tempo era mais tranquilo, era mais ameno, o que inclusive favoreceria o deslocamento por conta de um censo no Império Romano. Era a época ideal. Curiosamente, é também a época em que se celebrava a festa dos tabernáculos. E olha que interessante, presbítero Maciel. Diz a palavra de Deus: o verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós. Esta palavra habitou, na verdade, skenu, significa literalmente tabernaculou. Quer dizer, o verbo tabernaculou, ou seja, né, por meio dele, o Filho, né, a essência, né, a palavra de Deus, então se manifesta ao mundo, né? Tanto é que o anjo diz para Maria que ele seria chamado de Emanuel, Deus conosco, justamente nesta época. Nós sabemos que a festa dos tabernáculos, ela tem um duplo cumprimento. Ela tem um cumprimento que aconteceu por ocasião do nascimento de Jesus, e também tem um cumprimento que ainda é futuro, que é profético em relação ao reino
milenar de Cristo. Mas, primeiramente, né, ela foi cumprida no sentido de que Jesus então nasce. Muito provavelmente por esta época, muito provavelmente por aquele tempo, cumprindo aquela festividade. Então você veja bem, mês de agosto, setembro, máximo comecinho de outubro aí. Quer dizer, todas as condições apontam para isso. Mas aí nós podemos então, em vez de comemorar no fim do ano o nascimento de Jesus, comemorar em setembro, queridos. Biblicamente, a festa que havia ali era a festa dos tabernáculos. E não o aniversário do nascimento de Jesus. Como eu falei, quem comemorava o nascimento eram os pagãos. Né? Biblicamente falando, o povo de Deus não comemorava, não tinha essa festividade. Será que nós podemos inventar esse tipo de comemoração? Será que nós podemos sair das escrituras? Podemos dizer que adquiriu um outro 2000 anos depois, ela adquiriu um outro contorno, ela adquiriu uma outra característica, não tem mais nada a ver com uma festividade pagã? Será que Deus permite que a gente possa inventar festividades para comemorar? Eu acho que é isso que nós temos que pensar. Somos nós que criamos a divindade para adorar? Quer dizer, o paganismo faz isso, mas nós podemos fazer? Então nós precisamos pensar, queridos. E no dia 25 de dezembro, não é o dia do nascimento de Jesus, é a comemoração do sol. Será que nós podemos comemorar essa data? Eu acho que é uma questão realmente para nós pensarmos e orarmos e agirmos com sinceridade.